Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que recebemos diariamente alguns e-mails com sugestões de convidados, pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, um programa festivo hoje, um programa simbólico, porque recebo aqui uma grande personalidade do mundo jurídico santamarense, meu querido professor Alfeu Bisac Pereira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Cristiano. Quanto tempo, né, professor? É verdade. Foi meu professor lá, eu tive a honra de ser seu aluno em 1998. Faz tempo. Estou velho. Não, o tempo é isso, professor. Eu também. O tempo é isso, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Exatamente. 4, 5 anos antes de me aposentar. Sim. Me aposentei em 2002, 2003, lá. Da magistratura, eu saí em 97. Veja, fazem quantos anos? Professor, o senhor teve uma história dentro da magistratura, né? O senhor teve uma carreira ali, se aposentou, hoje o senhor é advogado. Queria ouvir um pouquinho, na sua opinião, assim, a diferença entre uma atividade e outra. Até para os nossos alunos também se inspirarem, né? Porque tem uns que querem advogar, outros querem a carreira do magistrado. As carreiras jurídicas hoje, essas duas especialmente, estão muito complicadas. A magistratura está passando por uma crise terrível, em todos os graus, em todos os níveis, sim, desde o STF até a primeira instância. É uma incompetência, uma falta de vontade de trabalhar, é um acúmulo de serviços sem precedentes, é um número expressivo de pessoas desqualificadas que assessoram os juízes, e isso torna a magistratura desmoralizada até certo ponto. E a própria não prestação jurisdicional que nós estamos vivendo hoje também desmoraliza muito o judiciário. Veja você que eu conheço processo, e tem alguns deles, que estão há 3 anos esperando que o juiz homologue um parecer da juíza leiga. 3 anos. Sim. É uma coisa inadmissível, quando é só colocar homologo e está encerrada a prestação. Quer dizer, diziam antes que era o problema do processo físico, pois o processo físico andava mais rápido que anda o EPROC hoje. O EPROC é estadual, porque da federal é bom, funciona melhor, anda mais rápido. Eu não sei por que o estadual não deu certo. Primeiro, trabalhava com outro sistema, que não me ocorre o nome agora, também não deu certo, trocaram para o EPROC, convênio com a federal, e piorou, está bem pior. Olha, a justiça estadual está um caos. E a advocacia ao lado dela também está muito ruim, porque a competitividade aumentou muito nos últimos 10 anos. A qualificação profissional diminuiu muito nesses 10 anos. Vulgarizaram a advocacia. Estão trabalhando por R$50, R$30, R$40. Assim não há condições de você valorizar a profissão. Então está muito difícil tanto uma quanto a outra. Eu acho que ambas as profissões são excelentes, são muito boas, eu gostei de todas. Aliás, fui delegado da polícia também e achei especial, muito bom. Aliás, hoje eu sugeriria até que se seguisse a carreira de polícia, que para mim é que está mais em ascensão. O delegado da polícia hoje exerce uma função bem diferente do que exercia há anos atrás, e hoje é uma carreira qualificada. E não tem os entraves e a burocracia que tem a justiça. Mas qualquer das carreiras é espetacular. E é do magistério, né, que eu trabalho ainda, trabalhei há mais de 30 anos, que para mim é a melhor de todas, porque você tem contato com os acadêmicos, que você convive com os acadêmicos, e cada acadêmico é uma troca de experiência e aprendizado para o professor. Você sabe disso, porque é professor, tanto tempo quanto eu fui, né? E tudo isso engrandece a gente, torna melhor a vida da gente, torna a gente mais feliz. Claro. E eu fui feliz em todas elas. Professor, o senhor acha que diminuiu a qualidade das petições e das decisões judiciais num todo? O senhor acha que as pessoas estão estudando menos hoje do que na década de, sei lá, 70, 80, 90? E isso contribuiu para a diminuição da discussão jurídica, do enfrentamento do problema jurídico?
Eu não sei, pode ser impressão minha, mas eu vejo às vezes que parece que isso se perdeu um pouco. Aquela discussão profunda que se travava por vezes nas ações judiciais, a gente raramente vê isso hoje. Diminuiu muito a qualidade em função da falta de estudo e preparação daqueles que optam pela carreira jurídica. A advocacia, você sabe, hoje está um desastre. Ainda que só 10% dos formados passem no exame da ordem, e isso não trouxe nenhum aumento de qualificação. É impressionante o que se vê, o que se percebe nas petições hoje. São pessoas que não têm menor carinho pelo zelo profissional. E a magistratura também, porque a magistratura, eu acho que hoje, como está, os juízes abandonaram aquele estudo que se fazia antigamente de processo a processo, de caso a caso. Hoje está muito automatizado e os juízes não têm mais contato com os processos. O único contato que eles têm hoje é nas audiências, quando as têm. Então, isso diminuiu muito a qualidade, diminuiu muito a forma de sentenciar, de decidir judicialmente. Está tudo na mão de auxiliares e o juiz nem mais sequer assina, porque os auxiliares têm a senha da assinatura do juiz. Então, é muito complicado. Eu acho que diminuiu muito a qualidade por falta de estudo, de dedicação e de seriedade com que deveriam tratar a magistratura e a advocacia. O senhor não acha que isso tem alguma relação com o aumento da litigiosidade, com o aumento do número de processos? As universidades ainda elas trabalham no geral pouco com os ambientes alternativos de solução de conflito, trabalham um pouco com a mediação, com a conciliação, até trabalham, né? Vamos pegar o exemplo do nosso curso aqui, nós temos disciplinas específicas, professores treinados para isso, mas mesmo assim a gente fala mais no conflito, por vezes, do que numa solução outra, né, da relação entre as pessoas. O senhor acha que está diretamente relacionado com isso? Bom, começo te dizendo que eu sou contrário, não propriamente, mas não sou simpático à conciliação. Do jeito que o CPC trouxe a novidade agora na reforma e nem no jeito que se tratava antes as transações dos tribunais de arbitragem. Nunca foi favorável. E não fui começando pelo fato de que o brasileiro tem a cultura da litigiosidade. O brasileiro não aceita a conciliação. Ele quer sentença judicial. O maior exemplo disso são os juizados de pequenas causas antigos, os juizados especiais de hoje. Sim. Aumentou assustadoramente o número de pedidos no juizado. E as pessoas hoje vão ao juizado por qualquer coisa. Elas sequer falam com a parte contrária, ou os advogados falam com a parte contrária. Eles já vão direto ao juizado, mesmo que às vezes sejam flagrantemente carecedores de ação, porque não há resistência. Se não há resistência, você não tem ação contra a parte contrária. E isso trouxe para o juizado especial um número muito elevado de pedidos. E isso também se cedeu para o juízo comum. Ainda que em relação ao juízo comum, eu tenho uma outra colocação para te fazer. Estão privatizando a justiça. Com a tomada de processos pelos cartórios extrajudiciais. Veja você que começou lá com aqueles pequenos detalhes, casamento, divórcio, separação, doação de órgãos, agora a adjudicação compulsória e etc. Estão transferindo para os cartórios extrajudiciais processos que seriam judiciais, com a desculpa de que vai torná-lo mais célere. Não. Vai privatizar o serviço judiciário. Não vai tornar mais célere, não vai diminuir o número de processos pendentes, mas não pelo número deles, mas pela forma como estamos administrando. Você veja que quando eu era juiz da vara de família aqui em Santa Maria, tinha uma única vara. Eu tinha 13.500 processos. Hoje, somando das duas, não tem 7.000. Então, não aumentou significativamente os processos. E por que está mais demorado? Pela forma de trabalho, por falta de gerenciamento. A corregedoria não tem um gerenciamento capaz de dinamizar a atuação judiciária. Então, isso vai fazendo com que cada vez mais se torne mais difícil a atividade judiciária. O senhor sabe que já recebi vários convidados aqui enaltecendo esse deslocamento da jurisdição, entre aspas, para o notariado, né, para os tabelionatos e tal. E uma das coisas que parece que está prestes a acontecer é o processo de execução sair do fórum cível
e ir para o tabelionato. Os tabelionatos já estão fazendo uma campanha avassaladora Claro. para conseguir isso. Porque eles são os maiores interessados nessa, entre essas, privatização. Eu não sou contra que os cartórios façam esse serviço, porque eles estão fazendo muito mais rapidamente. Sim. Eles estão fazendo como faziam os judiciais ao tempo que eram privatizadas as varas cíveis. Você não é desse tempo. Não. Esse tempo anterior à tua formação Sim. jurídica. Mas o cartório civil privatizado tinha outra dinâmica. Era outro tipo de prestação. E agora estão transferindo para os cartórios. Então, eu não sou contra que estejam os cartórios fazendo isso. Eu sou contra a privatização da justiça e o abandono do Estado pelo Poder Judiciário e a transferência dele para o particular. Veja você que começou com a lei que autorizou fazer inventários nos cartórios extrajudiciais, se estabeleceu na lei que não poderia ser feito quando tivesse testamento ou menor. Pois agora a jurisprudência já consolidou o entendimento que pode. Quer dizer, estão fugindo cada vez mais da prestação jurisdicional tradicional. Mas isso está diretamente ao fato de que o judiciário tem um número, né, exorbitante de processos. Parece que essa seria uma justificativa para uma suposta aposta aí nesse sistema notarial. O senhor acha que essa é a justificativa? Eu acho que não é válida a justificativa. A justificativa é essa, mas não é válida. Na verdade, os extrajudiciais estão fazendo um lobby muito grande. E eles é que fazem esse lobby. Veja você que agora a propaganda no rádio toda hora do cobre a sua dívida gratuitamente. Começa que não existe isso. Sim, sim. Não existe Nem cobrança, nem pode. Essa propaganda é enganosa. O que eles fazem é protestar um título vencido e não pago, por enquanto. Mas eles estão já fazendo um lobby para que as execuções sejam transferidas para os tabelionatos, para os cartórios extrajudiciais. Então, é muito grande o lobby dele e o Poder Judiciário está cedendo esse lobby, está se livrando de uma carga de processo. Nós temos um número de... O processo de execução civil, ele ocupa uma porcentagem razoável do número de processos. Principalmente se for fiscal. Exatamente. Professor, e a vida de escritor agora, professor? Vamos falar um pouquinho. O senhor recentemente lançou livro aqui na instituição. Né? Pois é uma experiência completamente nova e inesperada, porque eu não imaginava que fosse possível isso. Tudo partiu da ideia de que eu escrevo no jornal local todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, uma crônica. E eu já estava com 200 e poucas crônicas catalogadas. Aí resolvi, por sugestão de alguns amigos, catalogar 150 e publicar no livro de 300 páginas. Quando eu comecei a fazer a organização do livro, me surgiu a ideia de fazer uma atualização do livro que eu fiz a dissertação do mestrado. Sim. Que foi, na época, a unificação das medalhas nacionais, quando a União Europeia estava surgindo. E o Mercosul se pensava que ia dar certo. Então isso que a minha dissertação foi sobre esse assunto, e agora eu resolvi aplicá-la ao livro, fazendo uma atualização para dizer que tudo fracassou. A União Europeia fracassou, o Mercosul fracassou, agora estão querendo inventar o BRICS, que também vai fracassar, porque não há como você imaginar uma possibilidade de países tão diversos economicamente unificarem moedas. Cada um tem o poder de compra que lhe compete. Então, é uma coisa que não precisa ser economista para saber que não vai dar certo. Eu faço hoje, sem medo de errar o diagnóstico. O BRICS do Lula e de outros não vai funcionar, porque não tem como funcionar. É economicamente impossível funcionar. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que as agendas são apertadas, o senhor tem uma vida ativa na advocacia. Eu vou agradecer profundamente sua participação aqui. Portas do estudo, da instituição, sempre abertas ao amigo. Fico agradecido pelo convite, pela participação no programa e te desejar também muito boa sorte. Muito obrigado. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.